Fala galera, beleza? Aqui é o professor Case Sucesso e hoje nós estamos indo para o nosso 11º encontro. E você que ainda perdeu as aulas passadas, não se preocupe, você pode acessar o canal e na playlist que tem as 10 primeiras aulas lá. Beleza? Então, hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante que cai muito em concurso, provas de vestibulares, que é o juros simples e compostos. Tá bom? Então, pega um caderno, pega uma caneta, lápis, o que seja para anotar as informações e veja as resoluções de algumas questões muito interessantes. Então, vem comigo, porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fama, ele tem o sucesso. Então, vamos para a parte teórica, galera. Beleza? Beleza, gente. Então, nós vamos começar a nossa 11ª aula, juros simples e juros compostos, tá? Então, nos problemas de juros simples que vamos abordar aqui, estão presentes 5 variáveis, que são elas, né? Ó, o capital, o juro, a taxa, o tempo e o montante. Então, o juro simples é o capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Ó, é o famoso CIT. Juros, capital, taxa e tempo. Eu posso escrever também assim, ó. Capital, taxa, né? Ó, que é I sobre 100 vezes T, ó. Agora vamos lembrar o que representa cada uma delas. Ó, o capital é o valor colocado para render juro durante um certo período de tempo, tá? Já o juro é o rendimento que o capital produz, isto é o valor que se recebe como benefício ou lucro pelo empréstimo de certo capital, ok? Já a taxa é o coeficiente que define a grandeza de juro. Normalmente, ela é representada em forma de porcentagem e refere-se sempre a um período de tempo. Então, aqui, ó, 8% ao ano, ó, 12% ao mês, ó. Beleza? Muito bem. Então, tempo é a duração em que o capital ficou para render os juros. O tempo também é chamado de período financeiro ou período de capitalização. Então, nesses dois exemplos acima, temos duas considerações, ó. O primeiro significa que o capital renderá ao ano e o segundo, ó, renderá ao mês. E o que é o montante? É o valor que se obtém quando se adiciona ao capital os juros produzidos por esse capital. Então, o montante é o capital mais os juros, ó. Tá? Então, é uma parte muito importante que com certeza é cobrado, explorado nos concursos afora, alguns vestibulares. Então, com certeza, essa aula de hoje vai ajudar muita gente, eu não tenho dúvida disso, tá? Então, ficar focado nos exemplos, nas questões, tá bom? Então, equiparação das unidades de taxa e tempo, ó. Quando a taxa e o tempo estiverem expressos em unidades diferentes, antes de aplicarmos as fórmulas, devemos fazer as devidas equiparações, né? Então, para isso, basta verificar, ó, quantas unidades menores cabem nas maiores. Então, quando ele fala, ó, 15% ao ano por 8 meses, então eu vou ter, ó, 15 por 100, ó, 15%, 8 sobre 12, porque aqui ele está relacionado, ó, ao ano. E no ano nós temos 12 meses. Tranquilo? Aqui no exemplo 2, ó, 3% ao mês
por 16 dias. Então, ó, 3 sobre 100, 3%, vezes, ó, 16 dias ao mês. Então, esse ao mês, a gente vai trabalhar, ó, com 30 dias, que é o mês comercial, ó, 30 dias. No exemplo 3, 18% ao ano por 76 dias. Então, 18 sobre 100, ó, 18% vezes 76 sobre 360, ó, porque ao ano a gente leva em consideração o ano comercial, ó. Beleza? Muito bem. Então, quando eles estiverem na mesma unidade, aí sim, tudo vai estar dos conformes, do jeito que eu quero, né? Beleza? Então, vamos nós, ó. E aqui, nós vamos iniciar fazendo questões, ó, para a gente aprimorar a fórmula, né, ó? Praticar a fórmula e ficar apto nas questões. Então, ele diz assim, ó. Quais os juros recebidos ao final de uma aplicação, ó, de 14 mil? Então, é interessante a gente retirar todas as informações possíveis, ó. Então, nós temos aqui o capital, ó, de 14 mil, o capital. Nós temos a taxa, ó, 10%. E aí, o período, ó, 4 anos. Então, aqui tá, ó, ao ano. Então, tá tudo nos seus conformes. Com isso, ó, a fórmula juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, ó. Então, aqui vai ficar 14 mil vezes 10 sobre 100 vezes 4. Então, aqui eu posso cancelar um zero com um zero daqui com um zero daqui. Então, ficou 1.400 vezes 4, que por sua vez dá 5.600. Então, os juros recebidos, tá? Os juros recebidos serão de 5.600, ó. Tranquilo? Muito bem. Já na segunda, ele diz, ó, o capital de 12 mil foi aplicado a uma taxa, a uma determinada taxa anual por 4 meses, resultando juros de 480. Qual é a taxa envolvida na operação? Beleza, ó. Então, dados. O que foi que ele me deu, ó? O capital, 12 mil. Ele me deu os juros, 480. Ele me deu o período, ó, 4 meses. E aí eu quero a taxa. A taxa anual. Então, para isso, ó, J, capital, vai ser igual capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, ó, 480, que são os juros. O capital de 12 mil. A taxa é o que eu quero, ó, I sobre 100, vezes, ó, 4 sobre 12. Porque como a taxa ela é anual e como o ano possui 12 meses, então vai ficar 4 sobre 12. Muito bem? Beleza. Então aqui, ó, nessa igualdade, ó, eu posso cortar 2 zeros daqui, ó. Posso cortar um zero daqui com um zero daqui. E aí ficou, ó, 48 é igual
Aí eu posso cortar, ó, o 12 com 12. E aí ficou 4 vezes o I. Portanto, o I é 48 dividido por 4, que por sua vez dá 12. Logo, a taxa envolvida é 12%. Ó. Então, o segredo dessas questões é você ler, retirar os dados principais, ver a equiparação, verificar se estão todas na mesma unidade. Caso não estejam, tem que transformar e deixar na mesma unidade. E aí fazer a aplicaçãozinha da fórmula, tá bom? Muito bem. Ó, já nessa terceira, ele diz assim: qual é o capital que produziu, ó, então, produziu 3.120 de juros durante 5 anos a uma taxa de 12% ao ano. Então, aqui nós temos, ó, os dados que foram fornecidos, ó, dados. Ele quer saber o capital para produzir juros, ó, de 3.120 durante um período de 5 anos, ó, a uma taxa de 12% ao ano. Então, observe, ó, que o período, o tempo, né, e a taxa estão todas na mesma unidade. E aí, eu pego, ó, juros é capital, taxa e tempo. Então, vai ficar o quê, ó? 3.120 vai ser o capital. A taxa, 12 sobre 100, ó, vezes 5. Tá bom? Muito bem. Feito isso, agora vamos organizar, ó. Então, eu vou ter aqui, eu posso simplificar, ó, tudo por 5, ó, tá? Por 5. E aí, eu vou ter, ó, 3.120 igual, simplificando tudo por 4, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5, né? Então, fica 3C sobre 5. Nesse momento, ó, eu posso escrever assim, ó, 3C é igual a 3.120 vezes 5. Observa que o 3.120 é divisível por 3, porque se eu somar esses algarismos dá 6, ó. Então, eu vou pegar 3.120, dividir por 3, então vai ficar 1.040. 1.040 vezes 5 vai dar justamente 5.200, ó. Portanto, né, o capital é 5.200, ó. Beleza? Muito bem. Quarta questão, ele diz assim, ó: calcule o capital que durante 2 meses a taxa de 6% ao ano produziu 2.700 de juros. Então, ó, dados. Então, dados. Ele me deu aqui, ó, período, 2 meses. E aqui a taxa, ó, de 6% ao ano. E os juros
de 2.700. E ele quer o capital. Muito bem, ó. Ele quer o capital. Então, nós temos, ó, juros é o capital vezes a taxa vezes o período, o tempo, né? Então, aqui vai ficar 2.700 é igual a C. Aqui, ó, 6 sobre 100. E a taxa, eu vou pegar, ó, o período, né? 2 sobre 12. Tá? Porque você vai ter, ó, o seguinte. Não são 6% ao ano, ó. Então, durante 12 meses, né, ó, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, eu posso escrever, ó, 2.700. Esse 6 multiplicado por esse 2 vai ficar 12. Então, eu posso cortar com 12, ó. E aí, vai ficar C sobre 100. Portanto, o capital vai ser, ó, 270 mil, ó. Ok? Muito bem. Já na quinta questão, ó, ele diz: calcule o capital que, empregado a taxa de 20% ao ano, durante 40 dias, rendeu 1.600 de juros. Então, ó, dados. A gente tem aqui, ó, a taxa, 20% ao ano. Aqui, ó, período 40 dias, juros de 1.600. Então, ele quer o capital. Beleza, ó. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, ó. Período. Então, vai ficar 1.600 é igual ao capital. Aqui, ó, 20%, então 20 sobre 100. E aqui eu vou ter, ó, 40 sobre 360, ó. Porque aqui ele fala 20% ao ano, então 40 dias com relação ao ano comercial, 360, né? Então eu vou colocar 40 sobre 360. E com isso, nesse momento, ó, eu posso cortar um 0 com um 0, um 0 com um 0. Beleza? E aqui, ó, se eu simplificar, ó, o 4 com 36, vai ficar 9 aqui. Tá bom? Então, eu tenho, ó, 1.600 é igual a 2C sobre 90. Então, eu posso simplificar o 2 com 1.600. Então, vai ficar 800. Portanto, o C vai ser 800 vezes 90. Que, por sua vez, ó, eu posso pegar o 8 multiplicar por 9, que dá 72, e acrescentar os 3 zeros, ó. Ou seja, o valor do capital é 72 mil, ó. O valor do capital é 72 mil. Tranquilo? Muito bem. Já na quinta, ele diz, ó, na sexta, né? Calcule os juros produzidos por 30 mil, emprestados à taxa de 6% ao ano, durante 2 anos. Então, ó, dados, ele diz, ó, juros, que é o que ele pede,
ele tem o capital de 30 mil, a taxa de 6% ao ano, durante 2 anos, ó. Então aqui, ó, a taxa e o período estão na mesma unidade. Então não vou precisar transformar, né? Então aqui eu tenho, ó, juros, capital vezes a taxa, vezes o período, ó, o tempo, né? Então aqui vai ficar o quê, ó? Juros, capital 30 mil, aí aqui vai ficar 6%, ó, 2. Posso cortar 2 zeros, e aqui vai ficar, ó, 300 vezes 12, ou seja, 3.600. Então, os juros produzidos serão de 3.600. Então, na sétima, ele diz assim: calcule os juros produzidos por 6.000 durante 4 meses a uma taxa de 3% ao mês. Então, observe, ó, que aqui 4 meses e a taxa está ao mês. Então, de antemão, eu não preciso fazer nenhuma transformação. Então, vou colocar aqui as informações, os dados. Ele pede para calcular os juros. Ele me deu o capital de 6.000. O período 4 meses, tá? E na sequência, ele diz que a taxa é de 3% ao mês. Muito bem. Com isso, ó, juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vai ficar juros, capital 6.000, vezes 3 sobre 100, ó, 3%, durante 4 meses. Então, aqui eu vou, ó, cortar 2 zeros, então vai ficar 60 vezes 12, 720. Então, juros produzidos serão de quanto? Ó? 720 reais. Beleza? Na oitava, ele diz assim, ó, calcule os juros produzidos por 5.000 durante 6 meses a uma taxa de 9% ao trimestre. Muito bem. Então, dados. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos os juros para calcular. Ele deu o capital de 5.000. Aqui, ó, período 6 meses. E no caso a taxa é 9% ao trimestre. Como num ano eu tenho 4 trimestres, né? Porque cada trimestre corresponde a 3 meses. Então, dentro de um ano eu tenho 4 trimestres. Então, anual eu vou ter o quê? 36% ao ano. Não é verdade? Agora, ó, na fórmula, J é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ó. Então, aqui vai ficar 5.000 vezes, ó, 36%, então sobre 100. E aqui vai ficar 6 sobre 12, ó, porque ao ano eu pego a quantidade de meses ao ano por 12. Então, aqui, ó, eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. Aqui dá para simplificar, ó, o 36 com 12, que dá 3. E aí os juros vai ficar, ó, 50 vezes 18, que por sua vez dá 900. Então, os juros produzidos serão de 900 reais. Tá? Então, esse tipo de questão, né, ó,
ter cuidado, porque aqui ele deu, ó, em meses, e aqui é 9% ao trimestre, ou seja, 9% a cada 3 meses. Então, dentro de um ano, eu tenho 4 trimestres, então 4 vezes 9, 36. Então, é 36% ao ano. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Então, a questão 9 diz assim, ó, calcule a que taxa um capital em 10 meses rende 20% do seu valor. Ó. Então, dados. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui o período de 10 meses. A gente vai considerar um capital, um valor arbitrário aqui, vou colocar 100, tá? Então, como ele fala, ó, que rende 20% do valor, então, juros, ó, 20% de 100. Vai ser o próprio 20. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Juros é capital, taxa e período. Então, vai ficar, ó, 20 é igual a 100 vezes I vezes o período, ó, 10, tá? Então, aqui eu posso cortar um zero com zero, então vai ficar 2 é igual a 100 vezes I. Portanto, I é 2 sobre 100, ó, que vai me dar 2% ao mês. Então, se for durante os 10 meses, 20%. Mas se eu quiser anual, então a taxa anual seria o quê? 24% ao ano, né? Porque se são 2% a cada mês, como o ano tem 12 meses, 12 vezes 2, 24. Beleza? Muito bem. E na 10ª, qual é o montante de uma aplicação em que o capital investido foi de 6.500 e a taxa de 10% ao ano por 4 anos? Ou seja, a taxa está relacionada a ano e o período em anos. Então, nada nós vamos transformar, né? Vamos manter nos padrões, beleza? Então, os dados. Capital, 6.500. Taxa, 10% ao ano. E aqui, ó, o período, 4 anos. Ele quer o montante, muito bem. Então, para termos o montante, eu tenho que calcular primeiro o juro, porque o montante é o capital mais o juro. Então, juros vai ser capital vezes taxa vezes o período, tempo. Então, aqui vai ficar 6.500 vezes 10 sobre 100, ó, vezes 4. Ou seja, posso cortar um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui. Então, vai ficar 650 vezes 4, dá 2.600. Portanto, o montante é o capital mais os juros, ó. Olha que interessante. E aí nós temos, ó, o quê? Que vai ficar o capital, que é 6.500, mais 2.600, que é 9.100, ó. Portanto, o montante, R$ 9.100, tá? Beleza. Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre juros compostos. Vamos nós. Então, aqui nos juros compostos, nós vamos ter o quê, ó? Que o montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? O período, ó. Então, é interessante que no mercado, hoje em dia, está embutido os juros compostos. Não se iludam, tá?
Então, se você for comprar alguma coisa parcelado, imóvel, carro, você vai pagar muitas vezes o dobro, em determinados momentos até o triplo. Então, tendo um pouco de calma e tentando juntar, que eu sei que às vezes é complicado juntar, né? Principalmente na situação atual. Mas assim, se a gente tem um poder de barganha, né? Tem um dinheiro em mão, a gente evita passar por isso, porque aqui cria uma bola de neve. Você fica no sufoco, porque é juro em cima de juros, tá? Então, vamos trabalhar algumas questões agora envolvendo essa fórmula, beleza? Acompanha aí o raciocínio, ó. Sucesso! Então, ó, na 11ª, ele diz: qual o resultado da aplicação de R$ 1.200 a juros compostos a taxa de 2% ao mês por 4 meses? Então, percebam, ó, que aqui a taxa foi dada ao mês e o período também. Então, não vejo nenhum problema, né? Não temos que transformar nada. E aí, nós vamos pegar aqui as informações, ó, dados. Ele deu, ó, o capital de 1.200, ó. Ele deu a taxa, que vai ser 2% ao mês. E aqui o período, ó, que é justamente 4 meses. Com isso, o montante, que é o que ele pede, ó, é o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. Ó. Então, vai ficar 1.200, que multiplica 1 mais 2%, que é a mesma coisa, né? Ó, de 2 sobre 100. Tudo isso elevado a 4. Então, o montante vai ser, ó, 1.200 vezes 1 mais 0,02 elevado a 4. Ou seja, 1.200 vezes 1,02 elevado a 4. Ó. Então, em alguns momentos, nós vamos ter que ter uma calculadora científica, né? Um HP para poder fazer essas continhas. Então, ó, 1,02 elevado a 4 vai ser o quê? 1,0824. Então, fazendo essas continhas, vai dar aproximadamente 1.298. Beleza? Então, o montante foi de R$ 1.298. Ó. Beleza? Muito bem. Já na 12ª, ele diz: um determinado capital foi aplicado a juros compostos a taxa de 3% ao mês por 3 meses. Ó. Então, show de bola. Ó. 3% ao mês por 3 meses. Elevando-se a 1.912,25. Ou seja, o montante, né? Qual é o capital investido? Beleza, ó. Dados. Então, nós temos aqui, ó, dados, a taxa, 3%, ó, ao mês. Aqui o período, ó, meses, então 3 meses. Beleza? Muito bem. Aqui o montante, ó, 1.912,25. E aí ele pede o capital, tá bom? Então eu tenho, ó, o montante é o capital vezes 1 mais I elevado a T. Então eu vou ter 1.912,25 igual a C, que multiplica 1 mais 3%, que é 3 sobre 100, tudo elevado a 3, ó. Então, 1.912,25 é igual a C,
que multiplica 1 mais 0,03, né? 3 sobre 100 elevado a 3. Então, eu vou ter 1912,25 vai ser igual a C vezes 1,03 elevado a 3. Então, 1,03 elevado a 3, isso vai ser igual a 1,0927, beleza? E aí basta eu isolar o C, ó. Então C vai ser 1912,25 dividido por 1,0927. Então, por sua vez, essa divisão vai me dar 1.750. Logo, o capital investido foi o quê, ó? R$ 1.750. Beleza? Muito bem. 13ª, ó. Um capital de R$ 1.000 foi aplicado a juros compostos. A taxa de 30% ao mês. Aí, o montante após 2 meses era de... Então, ó, bem tranquilo, ó. Aqui tá, ó, mês e aqui meses, né? Então, vamos lá. Dados. O que é que nós temos aqui de informação, ó? Capital, 1.000. A taxa, ó, 30% ao mês. E o período, ó, 2 meses. Muito bem. Então, ó, montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, vai ficar, montante vai ser 1.000, 1 mais 30% elevado a 2. Olha só, 1.000 vezes 1 mais 30%, eu posso cancelar aqui, ó, vai ficar 0,3 ao quadrado. Montante vai ser 1.000, que multiplica, ó, 1,3 ao quadrado, beleza? Que aí vai ficar 1.000 vezes, ó, 1,3 ao quadrado dá 1,69. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,69 vezes 1.000 vai ficar 1.690. E com isso, ó, item D deu certo. Tá bom? Muito bem. Agora, na 14ª, ele diz assim, ó, um cliente vai a um banco e aplica a quantia de 2.000, a taxa de juros compostos de 10% ao mês. No final de um ano, ele receberá os juros de, aí ó, dado que 1,10 elevado a 12 é igual a 3,138, tá? Então, ó, quais foram as informações, ó, dados. Ele deu o capital, 2.000. Ele deu a taxa, 10% ao mês, ó. E aí, o período é de um ano. Um ano, que no caso, 12 meses, né? Beleza? E aí nós temos, ó, montante é o capital, 1 mais I elevado a T, ó. Então, vai ficar 2.000, 1 mais 10 sobre 100,
elevado a 12, ó. Então vai ficar quanto? 2.000 vezes 1 mais 0,1, ó. Então vai ficar justamente, ó, 2.000 vezes 1,1 elevado a 12. Portanto, ó, 2.000 vezes 3,138, ó. Ou seja, o montante vai ficar quanto, ó? 2.000 vezes 3,138 vai dar 6.276, ó. E com isso, D deu certo, ó. Beleza? E aqui, ó. Então, na 15ª e última questão do nosso encontro de hoje, ele diz assim, ó: Rogério empresta a Lucas um valor de 8.000 a uma taxa de 3% ao mês pelo regime de juros compostos durante 14 meses. Lucas combina de pagar o montante ao final desse prazo. Qual o valor do montante a ser recebido por Rogério ao final do prazo estipulado? Muito bem. Então, quais foram os dados, ó, as informações fornecidas? Nós temos aqui o capital, 8.000, a taxa 3% ao mês, período, ó, 14 meses. Beleza, ó. Então ele quer o montante. Muito bem. Então, o montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, vai ficar o montante é igual a 8.000, 1 mais 3 sobre 100, elevado a 14. Montante vai ficar 8.000, aí 1 mais 0,03 elevado a 14, ó. Logo, o montante é 8.000 vezes 1,03 elevado a 14. Como ele disse, ó, que 1,03 elevado a 14 é 1,51, então eu vou pegar aqui, ó, 8.000 vezes, ó, 151 sobre 100, ó. Então eu corto aqui 2 zeros, beleza? E aí eu vou ter o que, ó? Se eu pegar 151 e multiplicar por 8, ó, eu vou ter, ó, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Então eu fico com 1.208 e acrescento um zero, ou seja, 12.080, ó. Item A. Beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula muito importante para quem vai prestar um concurso, que vai fazer prova de vestibular, tá? De uma maneira geral. Então, procura refazer as questões. Lembrando que na descrição nós vamos ter um TD com 10 questões e no final tem o gabarito. Você começa a resolver. Caso surja alguma dúvida, você entra em contato comigo, pode falar comigo pelo WhatsApp e aí a gente interage, tira a dúvida, beleza? O importante é não ter dúvida, é resolver, praticar e criar essa habilidade nas questões. Então, muito obrigado por mais um encontro, tá? Lembrando que todo dia tem uma publicação no canal. Então aproveita, deixa seu joinha, seu like, compartilha esse vídeo, beleza? E caso você não esteja inscrito ainda, você se inscreve e, claro,
ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E lembrando que na playlist, eu já fiz a playlist separando algumas coisas. Então lá tem questões do ITA separado, questões dos vestibulares separados, tá? O nosso curso de matemática básica. Então é isso. Beleza? Muito obrigado, sucesso total e até o nosso próximo encontro. Valeu? Show!